Fala pessoal, vamos resolver mais uma questão da FUVEST 2020. Para resolver essa questão, a primeira coisa que ela quer saber é justamente o tempo decorrido durante uma volta desse módulo lunar ao redor da Lua. Para um objeto, um corpo ou qualquer coisa que possua massa continuar em um movimento circular, ele precisa ter uma força centrípeta atuando no seu movimento. E a força centrípeta é provocada pela força gravitacional, a força que a Lua, no caso, está exercendo sobre o nosso módulo lunar. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é que a força centrípeta vai ser igual à nossa força gravitacional. A força centrípeta está relacionado ao corpo que está em movimento. Então, ela considera a massa do objeto que está em movimento, a sua velocidade e o raio da circunferência desse movimento. Já a força gravitacional está relacionado a dois corpos. Então, ele basicamente considera a constante gravitacional que foi nos dado do nosso DOT e a DOT, a massa maior, a massa do corpo maior, a massa do corpo menor e a distância entre esses dois. Então, se a gente igualar essas duas fórmulas, a primeira coisa que a gente percebe é que eu tenho massa dos dois lados. Essa massa relacionada à massa do módulo lunar. Se eu tenho dos dois lados, posso então simplificar a nossa expressão e cortar essa massa, né? Agora, uma outra coisa que é interessante aqui é que tanto a força centrípeta e a força gravitacional, ambas consideram aí uma distância. E no nosso caso, essa distância ela é igual. Ela é basicamente a distância que vai desde o centro da Lua até o nosso módulo lunar. Então, se eu tenho de um lado essa distância e do outro lado eu tenho essa distância ao quadrado, eu posso também simplificar, tirando a distância de um lado, e aonde eu tenho distância ao quadrado vai ficar apenas uma distância, né? Então, o que me restaria aqui no caso seria que a velocidade ao quadrado vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa da Lua dividido pela distância. E a distância vai considerar basicamente o raio da Lua mais a distância da Lua até o nosso módulo lunar, né? E essas duas informações já nos foram dadas, né? O raio da Lua ali no DOT e a DOT, que é de 1740, e a distância até o módulo, que é de 260, ambos em quilômetros por hora. Fazendo essa soma, a gente vai ter que a distância vai ser igual a 2.000 km. Ou a gente também pode definir como 2 vezes 10 elevado a 3, o que vai facilitar bastante a nossa resolução. Então, substituindo os valores que a gente tem na nossa fórmula, a gente vai ter que a velocidade ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a menos 13, nossa constante, vezes 8 vezes 10 elevado a 22, a massa da Lua, dividido por 2 vezes 10 elevado a 3. Agora vocês podem ver que a gente tem números normais e números com expoente. Aqui basicamente o que a gente vai ter que fazer é multiplicar os números que não têm expoente, e os números que têm expoente a gente vai precisar aplicar a regra do produto de expoentes. Então, resolvendo isso aqui, né, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 72, que é 9 vezes 8, e 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 22, eu vou manter a minha base no caso é 10, e vou somar os expoentes. No caso estou somando menos 13 mais 22, o que me dá aí como expoente 9. Então, na parte de cima, no numerador da nossa expressão, a gente vai ter 72 vezes 10 elevado a 9. E aí isso dividido por 2 vezes 10 elevado a 3. Agora vamos fazer a mesma estratégia, vamos dividir os números que não têm expoente, e os números que têm expoente a gente vai aplicar a regra do quociente. Então minha velocidade ao quadrado vai ser igual a 72 dividido por 2, que é igual a 36. Agora relacionado ao expoente eu vou manter novamente a minha base e vou subtrair os expoentes. Então no caso eu vou subtrair 9 menos 3, o que vai me dar aí como expoente 6. Sempre reforçar isso, pessoal. Na multiplicação a gente mantém a base e soma os expoentes. Na divisão a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Voltando à nossa resolução, velocidade ao quadrado vai ser igual a 36 vezes 10 elevado a 6. A raiz quadrada de 36 é igual a 6. E a raiz quadrada de 10 elevado a 6, basicamente a gente pegar o expoente e dividir por 2. E aí, no caso, a gente vai ter 10 elevado a 3. Mas o que a gente quer saber aqui não é a velocidade, é o tempo que levou para dar essa volta. E a gente sabe que um jeito de descobrir isso
é pegando a distância percorrida pelo objeto e dividindo pela velocidade. A nossa distância aqui, a nossa trajetória foi circular, então a nossa distância vai ser nada mais nada menos do que a circunferência desse movimento. E a circunferência é dada por 2π raio. E aí isso a gente vai dividir pela velocidade para achar o nosso tempo, né? O raio a gente também tem no nosso dot e a dot, e aí basicamente o tempo vai ser igual a 2 vezes 3, que no nosso caso é o π, mais o raio do movimento, né? Que aí a gente sabe que também é de 2 vezes 10 elevado a 3, né? O raio que a gente está considerando aqui é o raio da Lua mais a distância do módulo, a distância total no caso. Isso dividido pela velocidade que a gente já achou. Logo de cara eu já vejo que eu tenho 10 elevado a 3 em cima e 10 elevado a 3 embaixo, então eu posso cortar tanto no numerador quanto no denominador da nossa expressão. Agora o que me sobra aqui, eu também posso fazer uma multiplicação. Então 2 vezes 3 vezes 2 eu sei que vai dar 12. 12 na parte de cima. Na parte de baixo apenas me sobrou 6. E aí, fazendo essa divisão, eu vou chegar a 2 horas, o que me dá como resposta a alternativa B. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E é isso aí, gente. Até a próxima.